ensinar, criou uma nova metodologia de ensino intuitivo. A intuição é fonte de todos os nossos conhecimentos. Na verdade, nós nos valemos muito da intuição no nosso trabalho, na caminhada dentro da religião. Não digo só do espiritismo, não. A intuição está em todos os lugares. Está no pai com o filho, está nos lares, está no trabalho, porque ela é trazida pelos espíritos que nos protegem, que nos amam, e devido às nossas vibrações, devido ao modo que nós nos colocamos na condição de receber, essas intuições estarão sempre presentes conosco. Depende de cada um de nós, da vivência do orai e vigiai que Jesus tanto nos ensinou. Colocar em posição de receber. Aí está, sai de dentro para fora as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas vibrações que são defendidas por nós, que nós temos que analisar quem somos, o que fazemos, qual é o nosso grau de conhecimento, o que eu dou. A vida me dá tanto, o que eu dou para o meu lar, para aqueles que estão comigo no meu serviço, no meu dia a dia, as oportunidades que se fazem presentes na vivência da caridade. Então, essa intuição, ela cresce em nós devido ao nosso crescimento. É doar, como diz Francisco de Assis, sem pedir nada em troca. E aí no Evangelho diz, é fazer e passar. Porque aquele que faz a caridade, ele não olha para trás para ver se ele vai receber retorno. Porque aí não é caridade. Aí então é uma troca. Então lá diz, fazer e passar. Não é? Aí ele diz aqui, para mim religião não é senão a moralidade ensinada e exemplificada pelo Cristo. Na verdade, religião são caminhos que nos ensinam, nos mostram a posição nossa, nos apresentam, principalmente o Espiritismo, um Deus que é amor, um Deus que é sabedoria, um Deus que é oportunidade. Não é um Deus que condena, um Deus que joga no inferno eterno e colocando medo, que a gente se afasta desse Deus. Nós temos que aprender a caminhar com o ensino de que mostra que Deus é vida, Deus é luz, Deus está presente nos nossos pensamentos, na nossa vida, em tudo que é lugar. É na flor, é na água, é no sol, é no dia que amanhece, em tudo existe a presença de Deus, é no oxigênio que nós respiramos. Então nós temos que aprender isso, não é imaginar aquele Deus, aquele velhinho que está lá sentado. Deus é vida, Deus é vibração. Então por isso que ele fala, a religião nos ensina a moral, nos ensina a responsabilidade. Isso é muito importante. Nós não podemos prometer um céu para cada um aqui. Não podemos jogar ninguém no inferno, mas podemos sim ilustrar, levar o que o Espiritismo avançado no momento mais que os outros, porque ele nos mostra a bondade e o que a reencarnação nos oferece. O espírito endividado entre si, ele, na reencarnação, superar a si mesmo. Diz aqui que nós temos muitos slides, viu gente? Eu vou ter que andar aqui. Que Rivail, as funções educativas diretivas, no início de 1825, dirige uma escola de primeiro grau, primeiro estabelecimento de ensino fundado por eles em Paris. Em 1826, ele funda o Instituto Técnico, que funcionou até 1834, o Instituto Rivail. Conta-se que esse instituto dele, que até fechou, pelo sócio que ele tinha, que até era um parente, né?
que atrapalhou a sociedade e ele ficou, como se diz no claro, a firma quebrou, né? Então foi essa causa. Empregou-se como contabilista em 3 casas comerciais. Passou a dedicar-se, juntamente com o professor Levi Alvarez, à preparação de cursos noturnos para alunos de ambos os sexos. Agora é interessante que o Kardec, a escola dele era uma escola que era meio particular, mas os alunos que não podiam pagar tinham todo o direito de estudar, né? Então aí a gente vê o coração, o sentimento daquele que veio para ensinar e veio para doar, né? Rivail foi para Paris em 1822, formou uma escola. Em 1832 casou-se com a Amélie Gabrielle Boudet, que também tinha sua escola. Eles uniram as escolas, uniram os conhecimentos. Até no livro faz um comentário que a esposa dele, instruída, muito estudada também, ela era 10 anos mais velha, um pouquinho que ele, certo? Aqui diz aqui, enquanto o Rivail Kardec ainda desconhece a missão que o Espírito Verdade vai anunciar a ele, há uma explosão de fenômenos espíritas coordenados pelos espíritos superiores. Esses fenômenos, como eu já disse, vieram como chamamento de atenção, como batuque, como mesinha girante, como a psicografia, a caneta escrevendo sozinha com um cesto por cima, e as pessoas então foram analisando, e muitos falavam até que era bruxaria e tudo, mas esses acontecimentos foram o chamamento até que veio a ser levado a Rivail, né? Há uma explosão de fenômenos espíritas coordenados pelos espíritos superiores para chamar a atenção de toda a humanidade, para o início de uma nova era materializada pela doutrina espírita, isto é, o Consolador prometido. Então nós vemos aí que não era só Kardec, essas meninas que estão aqui chamavam-se as Irmãs Fox. Elas também já existia na família delas, dessas irmãs, muita mediunidade, existia, os espíritos falavam, os espíritos se materializavam, então ali já era muito um país mais distante da onde estava Kardec. Aqui já mostra as mesas girantes, as pessoas que começaram por brincadeira, né? Até hoje nós temos aí pessoas ainda que falam da espiritualidade e brincam com esse copinho girante na mesa, mas eles não sabem que eles estão brincando com espíritos ainda sofredores, com espíritos necessitados, com espíritos galhofeiros. Mas existe até hoje essa brincadeira. E depois tem a parte de efeito físico também, que usava-se uma parafina, então colocava-se a parafina na mão, mais ou menos igual uma luva, então colocava-se na água fria e essa saía as mãos, que até saía as impressões digitais dos espíritos para poder dar uma, né, para uma realidade, né? Agora, Kardec e a missão. A primeira vez que ouviu falar nas mesas girantes foi em 1854, através do Sr. Fortier, com o qual mantinha relações em razão dos seus estudos sobre o magnetismo. Aí ele diz assim:
encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicado, contrário na aparência às leis da natureza e que minha razão repelia. Ele não aceitava, na verdade, porque a mesa não tem consciência, a mesa não pensa, né? Então ele falava, mas como que a mesa pode pensar? Como que a mesa pode se mexer? Ela não tem vida própria. Aí que entrava então sobre o magnetismo, né? Aí nada tinha ainda visto nem observado. Sabia apenas que as experiências eram feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé. Essas pessoas honradas e dignas de fé começaram depois, porque isso era feito na sociedade, era uma brincadeira, era um chamamento diferente, então eles levavam tudo em brincadeira, faziam reuniões em salões, em festas, e mesmo assim acontecia, a espiritualidade se fazia presente. Por isso é que depois ele falou, essas eram feitas as experiências em presença de pessoas honradas e dignas de fé. Pensava na possibilidade de um efeito puramente material. A ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro. Quer dizer, tudo tem que ter uma explicação, uma resposta. Se tem uma causa, ela tem um efeito, né? Aqui nós já passamos um filmezinho para vocês, para nós. É rapidinho, é só para mim tomar um golinho d'água aqui. Me encontro diante de um fato inexplicável. Contrário na aparência às leis da natureza e pedir a razão. Não vive certeza. As experiências feitas na presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmaram na possibilidade do efeito puramente de uma mesa falante, não me entra sério. Foi aí, pela primeira vez que experimentei o fenômeno das mesas girantes. E isso quando são tais que a dúvida não é mais possível. E também para alguns ensaios perfeitos de espiritualismo. Entrevi sobre essas aparentes utilidades alguma coisa muito séria como a elevação de uma montanha. E aí, me prometi. Assisti
como até então tinha feito, um método de experimentação. Observar atentamente, comparar, deduzir as consequências dos efeitos, procurar remontar as causas pela medição, ter um planejamento lógico dos fatos, não agir como para uma explicação, senão como ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Era uma completa revolução. A chave do problema tão obscuro do passado e do futuro. Estudando as mensagens, percebi que haviam apenas a serem preenchidas, principalmente no campo da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Comecei a levar perguntas para serem respondidas pelos espíritos das reuniões. As respostas eram tão ricas de detalhes e tão completas que não deixavam dúvidas sobre os assuntos levantados. Inclusive, um desses espíritos identificou-se como o meu espírito familiar. Ontem à noite eu ouvi pancadas em minha casa. O que você queria dizer? Quem é você? Sou o teu espírito familiar. Para ti, chamarei a verdade. Estava chamando sua atenção para o meu, no capítulo que trabalhaste ontem. Foi assim que mais de 10 médicos prestaram seu concurso a esse trabalho. Depois da comparação e da visão de todas essas respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, importei a edição de O Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857. Boa noite. Meu irmão André, quanta honra, quanta alegria. Meu irmão Jesus, e Jesus abençoe os teus esforços. Falou sobre o Livro dos Espíritos, que é um livro de debate na nossa consciência, porque nós sempre fomos da religião comandada. É isso ou é aquilo? Não havia debate, não havia perguntas e não se achava resposta. Então o Livro dos Espíritos ele é aberto a qualquer pessoa e não é obrigado a ser espírita, não. É um livro de conscientização que nos obriga a refletir se nós estamos certos, se estamos errados, a dúvida sobre a espiritualidade. Ele fala
sobre a obsessão, fala sobre suicídio, ele fala sobre os espíritos que nos protegem, ele fala sobre a reencarnação. Então é um debate maravilhoso conosco mesmo, que a gente aos poucos vai tirando as dúvidas. O livro dos médiuns, ele fala sobre as nossas mediunidades, sobre aquilo que nós temos, que é um compromisso, é uma bênção que nós recebemos do céu, porque somos espíritos reencarnantes e, logicamente, em débito, porque nascemos num mundo de dor e expiação, compromissados com a dor, porque a dor é o remédio para o espírito endurecido. Então o Pai nos concedeu a mediunidade. Essa mediunidade que faz com esse diálogo, faz com que esse trabalho dentro da doutrina, nós aprendamos a olhar o nosso semelhante como o nosso irmão verdadeiro. Nós passamos a sentir o sentimento dele, muitas vezes choramos juntos, muitas vezes caminhamos juntos, que são os exemplos deixados por Jesus. E o Evangelho é a luz de vida. O Evangelho que nos ensina a caminhar todos os dias. Em todos os momentos, é a cabeceira, é a lei de amor. No Evangelho, nós defendemos o nosso lar, a nossa família. No Evangelho, nós aprendemos muito com os espíritos que aqui dedicados deixaram para nós. Porque o Evangelho espírita, ele é diferente da Bíblia. O Evangelho